o nosso espaço, o nosso bate-papo de hoje. Dr. Eric Pearl, médico quiroprata, idealizador da cura reconectiva, junto com a Márcia de Palma, que vai ser a nossa intérprete e também é diretora da Conamérica Eventos, responsável pela organização do seminário. Podem entrar, por favor, Dr. Eric e Márcia. Dr. Eric, Hello. nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Please sit Here? here. Okay. Agradeci, Márcia. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada pelo carinho. convite. Fique à vontade. Agradeci a presença dele junto com a gente, pedi para ele se sentar aqui perto. E quem vai falar com a gente também, que foi quem começou toda essa história, que conseguiu fazer essa ponte, trazer o Dr. Eric para ficar conosco, Dr. Maurício Freire, médico homeopata. Pode entrar, Dr. Maurício. Obrigada, viu, pelo carinho. Prazer enorme estar aqui junto com a gente. Pode sentar aqui do meu lado. Vou sentar aqui para a gente compor, não é? A gente mostrar também. Ele vai falar. Isso, a gente vai falar do livro daqui a pouquinho. Mas antes da gente começar efetivamente a entrevista com o Dr. Eric, que a Márcia vai nos auxiliar aí, fazendo a tradução das respostas para o português, tá? Eu vou perguntar em português e em inglês para o Dr. Eric e a Márcia vai nos auxiliar com as respostas, tá bom? Eu quero começar com o Dr. Maurício para você de casa entender realmente o porquê de tudo isso, de todo esse movimento. Quem fica na internet, do YouTube, sabe realmente o que está acontecendo, né, doutor? Dessa questão da reconexão, a cura reconectiva, the reconnection, não é? Exato, Fabiana. É um prazer. Homeopata, pode entrar, doutor Maurício. Obrigada, viu, pelo carinho. Prazer enorme estar aqui junto com a gente. Pode sentar aqui do meu lado. Vou sentar aqui para a gente compor, não é? A gente mostrar também. Ele vai falar. Isso, a gente vai falar do livro daqui a pouquinho. Mas antes da gente começar efetivamente a entrevista com o Dr. Eric, que a Márcia vai nos auxiliar aí, fazendo a tradução das respostas para o português, tá? Eu vou perguntar em português e em inglês para o Dr. Eric e a Márcia vai nos auxiliar com as respostas, tá bom? Eu quero começar com o Dr. Maurício para você de casa entender realmente o porquê de tudo isso, de todo esse movimento. Quem fica na internet, do YouTube, sabe realmente o que está acontecendo, né, doutor? Dessa questão da reconexão, a cura reconectiva, the reconnection, não é? Exato, Fabiana. É um prazer estar aqui de novo, né, Fabiana? Estava com Prazer saudade nosso. desse Também, cantinho, viu? também. Acontece o seguinte, eu tive contato com o livro do Dr. Eric através de uma paciente. Inclusive, ela vai participar do seminário com a gente, né? E eu, como já sou homeopata e gosto dessa parte das energias, das frequências de luz, essa questão da física quântica, eu estudo muito tudo isso, teve essa oportunidade, essa honra de trazer o Dr. Eric para o Brasil. E, mais ainda, para nós, aqui em Limeira, na nossa entrevista, né? Eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas ouvirem o Dr. Eric com uma mente muito aberta, bem aberta. Não confundir as coisas. O Dr. Eric mesmo fala que não vai ter incenso, a gente não vai mexer com pirâmide, não vai ter tambores, como ele fala, né? Não tem nada então, a ver com religião, isso é muito nada. importante. E não com a medicina tradicional também. Eu não estou aqui como médico, nem homeopata e neurologista. Eu estou aqui como um estudante do Dr. Eric, porque ele está trazendo coisa nova para nós, que é uma coisa primeira no planeta. Que é essa cura reconectiva, reconexão com o universo, através de energias, das frequências de luz. E as curas são impressionantes. Tanto que vários cientistas estão estudando o Dr. Eric e comprovando tudo isso que a gente vai mostrar aqui, que ele vai falar. É verdade, é Então, comprovação científica. exato. Isso é muito importante a gente frisar também, né? Veja bem, eu como homeopata, a gente sabe quanto... A maioria das pessoas me conhece como urologista, como homeopata, como professor de homeopatia e tal. Quanto foi sofrido para a gente, né, se afirmar aqui na nossa região, porque tinha muito preconceito. As pessoas precisam parar de pré-julgar uma coisa que não conhece. O conhecimento é a coisa mais importante que tem no ser humano. Então não vamos enxergar isto como uma coisa, meu Deus, isso daí não existe. Por a mão, é Charlatanismo, religião, não é? exatamente. Porque, infelizmente, no mundo existem as pessoas que querem realmente tirar proveito das outras. E esse não é o caso do Dr. Eric. Tá? Eu estou conhecendo pela primeira vez e o brilho que ele tem nos olhos, pessoalmente, no vídeo que a gente exatamente. vê, é incrível, gente. Incrível. Olha, eu gostaria então de deixar esse recado para as pessoas
aproveitar ao máximo essa oportunidade que nós temos aqui na nossa região. É verdade. Com- Única. não é? Única, com o Dr. Érico. Exclusiva. Nós vamos estar participando depois do seminário, né, que vai ser o Exatamente. final de semana com o Dr. Érico. Aproveitem e não vejam isso com os olhos de céticos. Vejam com a mente aberta. Vamos acordar, gente. Nós precisamos acordar. Isso. Os olhos da alma, né? Nós precisamos acordar. Então, aproveitem ao máximo, não confundam isso com nada, nem com a medicina tradicional e nem com a religião. Religião. Isso é uma coisa muito importante. Isso. Tá bom? Vamos lá, doutor Maurício, muito obrigada. Eu quero falar, vou começar falando que é uma honra receber o Dr. Érico aqui. Dr. Érico, is an honor to have you here with us. Thank you very much for your time here with us. It's my pleasure to be here, but you better translate yourself into Portuguese. Falei, already said that. Oh, okay. Ele falou que é melhor eu traduzir para vocês. Eu falei, já falei para vocês que falei para ele que é uma honra, né, tê-lo aqui com a gente e para ele disponibilizar esse tempo aqui junto com a gente, né? Então, para começar, a Márcia está ali, não é, nos auxiliando. Eu vou começar falando as perguntas para ele em português, em inglês e a Márcia vai traduzir as respostas de inglês para o português para vocês aí de casa acompanharem. Well, before we do, Ok, antes, né? I'd like to clarify something. Eu Ele gostaria, quer- então, de esclarecer algumas coisas. This has nothing to do with chiropractic, Isso não tem nada a ver com quiropraxia. and as we said, it has nothing to do with medicine, has nothing to do with religion, Isso não tem nada a ver com medicina ou com religião. but it does have to do with the natural laws of the universe. Mas isso está diretamente relacionado às leis do universo que são naturais. It has to do with quantum physics. Isso está ligado à física quântica. And the reality that we have today E a realidade que nós temos hoje is that quantum physics is being used to help bring us a greater understanding of spirituality. Not religion, but spirituality. e a física quântica hoje nos auxilia a ter uma melhor compreensão não da religião, mas a respeito da espiritualidade. In other words, something causes trees to grow up and tree roots to grow down. Ou seja, de alguma maneira, as árvores crescem para cima enquanto as raízes crescem para baixo. Children to be born with two eyes and one nose, not two noses and one eye. Crianças que nascem com 2 olhos e um nariz e não 2 narizes e um olho. So whether we call this God Não importa se nós chamamos isso de Deus, or whether we call this love, ou se chamamos de amor, or whether we call this the intelligence of the universe, ou se chamamos a inteligência do universo. it's really all one and the same. Isso tudo é uma coisa só. So there was a time where it looked as if science and religion were working or walking in opposite directions. Houve um tempo na história em que parecia que a religião e a ciência caminhavam em direções contrárias. But it also looked as if the earth were flat. Mas também parecia, era a mesma época em que parecia que a Terra era plana. But the earth was round, and as they continued to walk, they're coming back to meet one another once again. Mas como a Terra é redonda, conforme esses dois aspectos começaram a caminhar, continuaram a caminhar cada um na sua direção, houve um momento em que eles se encontram novamente em algum ponto no topo. Ok. Ó. Vamos lá, então. Vou começar perguntando para ele, todo mundo quer saber, né? O que é a cura reconectiva? What is reconnective healing? Reconnective healing is what appears to be a new level of healing that might be on the earth for the very first time. Bom, a cura reconectiva é aquilo que parece ser um tipo de cura que está no nosso planeta pela primeira vez. According to the scientists, it takes us beyond anything we've been able to access through energy healing up until now.
Bom, de acordo com os cientistas, é algo que parece que nós não tínhamos a capacidade de acessar através de outros tipos de cura energética até o momento. It allows us to access new levels of light, new levels of information that the researchers haven't seen here before. É porque ela nos permite acessar um novo espectro de luz, informação que antes nós não tínhamos capacidade para acessar. But in simplest form, Mas de uma forma simplista, it allows us to reconnect with the truth, the essence of who we really are. mas de alguma maneira isso nos permite entrar em contato com a essência daquilo que nós realmente somos. The part of us that we tend to experience in between lifetimes. É aquela parte de nós que nós temos a oportunidade de vivenciar entre uma existência e outra. You know, when they talk to people who've had life after death experiences, Por exemplo, como é o caso das pessoas que tiveram alguma experiência pós-morte. they report that more comprehensive experience of love, a kind of love that we don't even know here in the planet. E essas pessoas relatam que vivenciaram uma experiência de amor, mas é um amor tão amplo que nós não conseguimos vivenciá-lo aqui no nosso planeta. And a hugely vast understanding of the multidimensional universe. E uma compreensão muito ampla dessa enormidade, dessa grandeza que é o universo. During the reconnective healing experience, we tend to access that here on Earth. Bom, durante a experiência de cura reconectiva, nós temos a oportunidade de vivenciar, de ter essa experiência aqui na Terra. Muito bem. Eu já volto. Ok, Vou ali dar um obrigada. recadinho, ok? I come back. I'll be here. Ok, thank you very much. Ele falou que vai ficar aqui, viu? Dá licença, gente. Muito bem, você de casa, vem comigo, porque eu tenho mais novidades dos patrocinadores e olha, o gerente... Middle of the night by a very bright light. Eu fui acordado no meio da noite por uma luz muito intensa. It turned out that it didn't seem to be anything spiritual. It was just my lamp that turned itself on. Mas, de fato, não era nada tão especial assim, era apenas a luz do meu abajur que acendeu, sem mais nem menos. But it felt like people were in my home. Mas parecia que haviam pessoas dentro da minha casa. So I went hunting for them with a knife, a can of pepper spray, and my Doberman Pinscher. Bom, então eu saí caçando essas pessoas que pareciam estar dentro de casa com uma faca, uma lata de spray de pimenta e o meu cachorrinho Pinscher chamado Doberman. I couldn't find anyone, so I told myself it was my imagination. I went back to sleep. Bom, como eu não encontrei ninguém, eu pensei, bom, é minha imaginação e eu voltei a dormir. But that Monday, when I went into my office, Mas na segunda-feira, quando eu voltei ao meu escritório, 7 of my patients insisted that they were feeling people in the rooms with us the way I was feeling people in my home. 7 dos meus pacientes relatavam que sentiam que haviam outras pessoas dentro da sala da mesma maneira como eu havia sentido que haviam pessoas dentro da minha casa. Other patients told me they could feel my hands before I touched them. E alguns relatavam que conseguiam sentir as minhas mãos mesmo antes de eu tocar neles. As I held my hands near them, I would see tiny little muscles begin to ripple in their forehead or in their chin, pulling at their eyebrows or pulling at their lips. E conforme eu movimentava as minhas mãos próximo a eles, eu comecei a observar que haviam movimentos involuntários no seu rosto, próximo à sobrancelha, próximo à região da boca. It would look the way water would look if you dropped a pebble into it. It would just ripple. Parecia que era o mesmo movimento como aquele de uma gota de água que você joga num copo e você vê aquelas Ondinhas. ondas que se formam. Their eyes would rapidly dart back and forth. Their fingers would move. Their legs would jerk. E eu percebia que seus olhos se movimentavam rapidamente para a esquerda e a direita, que as mãos se movimentavam, que os braços e as pernas tinham movimentos bruscos. When they opened their eyes, they told me they were seeing colors they'd never seen E before. quando as pessoas voltavam, eles diziam que tinham visto cores que eles nunca haviam visto anteriormente. Smelling flowers they never smelled before. E sentindo perfume de flores que eles nunca haviam And sentido antes. they started reporting healings, real healings. E eles começavam então a reportar
curas reais. They were getting up out of wheelchairs, some of them. Eles estavam saindo, né, se levantando de cadeiras de rodas de alguma maneira. Vision and hearing returning. A visão e a audição retornando. Children with cerebral palsy or epilepsy were able to walk and run and play normally. Crianças com paralisia cerebral e epilepsia se tornavam capazes de brincar e estudar e agir normalmente. They weren't having seizures any longer. They weren't needing their medications. Eles não tinham mais convulsões e nem precisavam de medicação. Now, this didn't happen with 100% of the people, just like medicine. Nothing is 100%. Bom, da mesma forma que a medicina, isso não acontecia com 100% dos casos. But it happened with a significant number of people. Mas acontecia com um número significante de pessoas. People started calling me in and asking me what I had done. E as pessoas começavam então a me chamar e a perguntar o que eu tinha feito. I said I didn't do anything and don't tell anybody. E eu simplesmente dizia, eu não fiz nada e não conte isso para ninguém. Well, that went over about as big as the United States government trying to just say no to drugs. Mas isso funcionou tão bem, da mesma forma que a política dos Estados Unidos tentando dizer, diga não às drogas. My patients would call me telling me about strange experiences they had when they got home. Meus pacientes me ligavam e contavam a respeito de experiências estranhas que eles tinham tido quando chegavam em Their casa. garage doors would open automatically, their lamps or televisions would turn on and off. As portas das garagens abriam automaticamente, as lâmpadas ou as televisões acendiam e apagavam no momento que eles entravam em casa. They'd feel strange sensations in their hands, so they'd hold their hands near their relatives and their relatives started having healings. E eles sentiam alguma sensação estranha nas mãos e eles se aproximavam dos parentes e, de repente, esses parentes também começaram a se curar. Want to feel it? Gostaria de sentir? Yeah. Hold your one hand up. Here, let's do this hand. It's easier for you. Open your fingers. Abra os seus dedos. Now, I bring my hand in, Eu desço a minha and mão my whole arm begins to float. e parece que todo o meu braço flutua. If I push it down, it floats back up again. Se eu puxo para baixo, ele automaticamente ele volta para cima. And what I do is I watch your fingertips. E o que eu observo é a ponta dos seus dedos. Can the camera show how they're moving? Será que a câmera consegue mostrar como Gente, eles eu não estão tô se mexendo. Tá sozinho. Involuntário, eu não tô mexendo nada. Ó, tá sozinho fazendo. É muito estranho. It's awkward. What's it feel like? Qual é a sensação? É um calor, é uma vibração. It's a heat, a vibration. So it's a heat, right? Yeah. So you would think that Tá my mexendo hands. mais. So you would think that my hands would be hot, right? Então você deve imaginar Parece que que a as mão tá minhas quente. mãos estão muito E a quentes. mão dele tá cold. gelada. So as It's incredible. É incrível, gente. É incrível. Porque você entra no YouTube, tem muitos vídeos do doutor. E é engraçado que você começa a assistir e fala assim, não tá. Acho que todo mundo tem a mesma sensação, né, doutor? Isso não é bem assim. E depois que você vai se aprofundando no assunto, vai vendo mais, você fala assim, gente, é incrível. E poder sentir isso, então, já tá mais do que comprovado. but you're going to be able to do the very same thing that I can do by this Sunday. Bom, mas você também vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa que eu faço no domingo à tarde. By the end of this weekend, I can pretty much make you 2 promises. Eu posso fazer para você 2 promessas que vão se realizar até o final de domingo. One, you will be able to do anything and everything in the way of healing that I can do. Bom, você será capaz de fazer qualquer coisa e tudo aquilo que eu faço em termos de cura, da mesma forma que eu. And 2, you will be able to do anything and everything in the way of healing that any human being anywhere on this planet can do. E a segunda promessa é que você será capaz de fazer para qualquer a mesma coisa que ele faz e que qualquer ser humano no mundo pode fazer. Tonight from 7 to 10, we're giving a presentation
at the Sheraton at the World Trade Center. Hoje à noite, das 19 às 22 horas, no Sheraton Trade Center, nós faremos uma apresentação aberta ao público. Que é em São Paulo, viu, gente? Em São Paulo. Que marca o início desse final de semana de seminário, do qual vou ter o maior prazer de participar junto com o Dr. Maurício, mas a Paula também, nossa querida amiga terapeuta, que vai junto com a gente. E na segunda eu vou contar a experiência para vocês, vou poder contar, não é? Vou ser um exemplo. Eu quero agradecer, podem ficar à vontade, eu vou ali dar um recadinho e eu já volto, tá bom? Thank you very much. Fique à vontade, doutor Maurício. Obrigada pelo carinho. Você de casa vem comigo? Vamos lá, trazendo mais novidades dos nossos patrocinadores depois da tremeção, não é? Val! Estamos recebendo agora a Carla Quinhirim, não é? Que o doutor Maurício cedeu o lugar para a Carla. O doutor Maurício está aqui nos bastidores, não é? E a Carla Quinhirim, que é profissional da reconexão habilitada e certificada, participou aí dos cursos dos seminários, né, Carla? Sim. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer te conhecer pessoalmente. Viu? Você é natural daqui do Brasil mesmo, né? Sim, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. E viaja bastante. Já viajou muito atrás dele, né? Sim, já fiz vários seminários acompanhando ele. E aqui dentro do Brasil também, já fiz vários seminários para atendimento de várias pessoas. Como é que foi aí o seu encontro, não é, com a reconexão? Como é que entrou, não é, the reconnection na sua vida? Foi uma coisa muito incrível, porque eu descobri sobre a reconexão, faltava 10 dias para começar o seminário em Buenos Aires, em 2010. Eu, correndo, fui saber se tinha vaga, se tinha voo, se tinha disponibilidade de hotel, e eu disse, eu vou, não quero saber como nem porquê. Eu vou e depois eu vou decidir como é que eu vou resolver. Eu vou e acabou. Meu marido ficou, como você vai fazer isso agora? Não sei, tô indo. Sozinha. Deixei o marido em casa e fui para Buenos Aires. Participei do seminário 1, 2, 3 em 2010. Voltei para o Brasil e não havia nenhuma informação sobre a The Reconnection no Brasil. Comecei a traduzir o material lentamente, colocar num blog. As pessoas começaram a descobrir sobre isso, a perguntar. Em 2011 eu voltei a Buenos Aires como voluntária nos seminários. E aí estou até agora. Virou seguidora. Continuei trabalhando com eles, entrei nos programas de qualificação de mentores, né, que é depois dos seminários, coisas que você vai aprender Até para falar com você, tem o reconexãobrasil.com, né? Isso, reconexãobrasil.com ou carlaquinhirim.com. Também na internet você vai encontrar todas as novidades. A internet é uma ferramenta incrível para isso, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Junta profissionais e pessoas do mundo inteiro em busca dos mesmos objetivos, né? Exatamente. Mas o que te chamou a atenção? Você foi para lá por quê? Você já trabalhava na área da saúde? Não? Como é que foi isso? Não, eu trabalhava com organização de eventos, parte logística de organização de eventos. Por mais de 18 anos eu trabalhei com isso. Eu tinha 10 anos de idade quando eu comecei. Ótimo! Começou muito jovem. E depois eu comecei a gostava de massagem, eu fazia quiropraxia, trabalhava nessa área, né? E pesquisando na internet, botei uma palavra para buscar no Google e o Google me deu 2 respostas. O que eu buscava e a outra resposta era sobre a The Reconnection. Claro que eu fui saber o que o Google tinha me dito, porque depois eu coloquei novamente e veio 1 milhão de respostas. We should include something here. Nós devemos aqui acrescentar uma coisa. The reason Carla and people around the world are able to attend these seminars A razão pela qual tanto a Carla quanto pessoas de vários lugares do mundo podem participar do seminário are because they are simultaneously translated with headsets into the language of each country, including Brazilian here. é porque os seminários, embora sejam dados em inglês, eles são simultaneamente traduzidos para a língua oficial do país, no caso aqui o português. You know, and a lot of our assistants and volunteers and teaching assistants are native Brazilian Portuguese speakers. E no caso, vários dos professores, assistentes e voluntários são falantes nativos do português que ajudam aos praticantes do seminário. So you don't need to speak Portuguese, you don't need to speak English to attend the seminar, and I don't need to speak Portuguese. Bom, então você não precisa falar inglês para participar do seminário, como ele também não precisa falar português para ministrar o seminário.
Exatamente. Os voluntários e alguns dos professores que vão estar presentes no seminário tomaram seus seminários em outros países, porque esse é o primeiro seminário que nós vamos ter no Brasil. Exatamente. Agora, o que mudou na sua vida depois que você conheceu o Reconnection? Na sua vida e na vida de que ele fala que não muda só pra você, muda na vida de quem tá em volta, né? Sim, realmente. Mudou completamente a minha vida. Eu estava trabalhando em outra área, eu tinha outra... mentalidade, outras preocupações, estresse, nervoso, problema, tudo que todo mundo tem. A gente continua tendo, só que a maneira como a gente encara isso hoje é diferente. Entendi. Entendeu? Você consegue lidar com essas situações no dia a dia de uma maneira mais tranquila, mais alegre. Mesmo que seja uma coisa ruim, você se descobre uma pessoa feliz, mesmo passando por situações tristes, que todo mundo passa. Né? Exatamente, a forma que você encara a situação. Exatamente, porque o que muda é você. É verdade. E ao seu redor é um reflexo do que ocorre com você. Agora, uma coisa que eu quero perguntar para o Dr. Eric também, como ele está falando de processo e tal, então, para entender também, o que acontece durante uma sessão? What happens during the section of the reconnective healing? During the seminar? Yeah, during the seminar and the section, when you stay with the people, one person, né? Quando você está junto com uma pessoa só, como é que é a sessão, the section? How is a reconnective Well, healing session? what happens during the seminar first Bom, primeiramente, o que acontece durante o seminário? is that we demonstrate how to do this work from the stage. Bom, o que acontece é que, primeiramente, nós demonstramos como realizar o trabalho num palco. Then we go to massage tables where, for example, one person might lie down and you might stand up. E depois nós vamos até as mesas de massagem, onde uma pessoa se deita e a outra pratica. I walk around to each table and so does our teaching team. E eu me movimento pelas macas e também os professores auxiliares. We take your hands and show you how to find this, show you how to feel it. E nós pegamos as suas mãos e mostramos como você vai sentir, como você deve direcionar a frequência. And you start to see the person on the table, their body go into involuntary movements the way your hands were moving minutes ago. E você consegue perceber no corpo da pessoa que está deitada aqueles movimentos involuntários da mesma forma que aconteceu com a sua mão. Isso. Then we talk about what we just learned, then we demonstrate a new level of the work, then we go back to the tables again and learn more. Então a gente discute a respeito daquilo que foi trabalhado, fazemos uma outra explicação e voltamos de volta para as macas para fazer uma nova prática. So the sessions are done not touching the body. As sessões de cura reconectiva são feitas sem tocar o corpo. Your hands are off the body and you learn how to bring that person into a healing space. Bom, nós não tocamos o corpo, mas você aprende como movimentar suas mãos de maneira a levar aquela pessoa a um espaço de cura reconectiva. Now remember I said that by the end of the weekend you can do anything and everything that I can do and anything and everything that anyone can do? Bom, você lembra quando eu disse para você, né, que depois do final de semana, qualquer pessoa seria capaz de fazer a mesma coisa que ele faz e que qualquer outra pessoa do mundo poderia fazer. So maybe instead of me sharing, Carla should share one or two of the healings she's experienced. Bom, então eu acho que ao invés de eu relatar uma experiência minha, eu gostaria que a Carla relatasse experiências que ela já facilitou. So that you in the audience can begin to recognize what you will learn this weekend. De forma que vocês da audiência vão poder reconhecer o tipo de cura que vocês serão capazes de fazer. E o interessante é dizer que a Carla é profissional da reconexão habilitada e certificada e ela é habilitada e faz as mesmas coisas que o Dr. Eric faz. Não é isso? Eu e qualquer profissional que aprender durante o seminário. Você vai fazer exatamente a mesma coisa quando terminar o seminário. Qualquer pessoa que decidir ir fazer o seminário hoje à noite na palestra de abertura e durante o sábado e domingo vai fazer exatamente a mesma coisa. E
E como é que foi a primeira vez? Depois que você terminou o seminário, o que você sentiu? Como é que você... As pessoas chegaram até você, lógico, maridão, familiares, e aí, o que aconteceu? Sim, Quero saber. Com a família a gente sempre vai experimentar, quer saber o que é isso, né? Aplicar o que a gente aprendeu no seminário. Mas eu tive um caso muito interessante logo que eu cheguei, que a amiga minha veio falar que um vizinho sofreu um acidente muito grave de moto e estava prestes a perder as 2 pernas. Ai. Porque não poderiam fazer cirurgias. No mesmo instante, eu comecei a fazer a sessão de cura reconectiva para ele. Essa foi a minha primeira sessão de cura reconectiva. E semanas depois, quando a família dele conseguiu entrar em contato comigo, vieram para me dizer que ele sabia que eu havia feito alguma coisa e ele não sabia o quê. Porque ele teve uma sensação... Quando ele estava na cama de hospital, ele tinha uma sensação que ia cair num abismo e que não voltaria. Ele teve uma sensação que ele viu uma luz muito forte que puxou ele daquele espaço e trouxe ele de volta. A partir desse momento, ele saiu do coma, puderam fazer as cirurgias, foram 9 cirurgias de reconstrução das pernas. Gente. E 3 meses depois ele saiu do hospital, os médicos disseram que ele levaria 2 anos de fisioterapia para voltar a caminhar. Em 6 meses ele estava caminhando sem bengala, sem nenhum tipo de apoio e, inclusive, dirigindo. Caramba! Isso vai da pessoa que você está fazendo a sessão junto? Vai da pessoa também ter esse pensamento positivo ou não? Não precisa pensar, não precisa acreditar em nada. Eu tenho um outro caso de câncer, de uma moça que teve um câncer no cérebro. Ela retirou o tumor, porém ela ficou com sequelas de equilíbrio. Ela passou 16 anos andando de bengala, sequelas de equilíbrio e tônus muscular. Ela carregava a perna como se fosse um bebê morto. Certo, arrastava. Arrastava, pesado, assim, não conseguia caminhar. Precisava de bengala, não tinha equilíbrio. Após uma sessão de cura à distância... À distância? À distância. Uma única sessão à distância que uma outra pessoa solicitou para ela. Eu não conhecia nem ela, nem a pessoa que solicitou para ela. 3 dias depois, ela abandonou a bengala e até hoje ela não usou mais a bengala. No dia seguinte, ela pediu para a irmã trazer um salto alto que ela queria. Ela sentiu que algo havia modificado e ela queria andar de salto alto. Ela vai estar presente no seminário também. Gente, we have trained many people so far, and you've got access to practitioners here in Brazil. Nós já treinamos muitas pessoas e existem vários praticantes aqui no Brasil que vocês podem entrar em contato. Yes, you can do this by distance. Like Obama, yes you can. Yeah. Sim, você pode fazer isso à distância. But my preference is to do it in person, and most of the practitioners do this in person also. It's only at distance when you're not able to see the person in person. Embora exista uma possibilidade de você fazer isso à distância, a preferência dele e a preferência da maioria dos praticantes é fazer pessoalmente. Só se faz à distância quando não existe uma condição efetiva para que se faça pessoalmente. Gente, o tempo passa tão rápido, já estão me dando sinal que tem que acabar. Mas antes, let's talk about your book. Vamos falar um pouquinho do livro dele? Ó, Dr. Eric Pearl, A Reconexão, Cure os Outros, Cure a si mesmo. Let's talk about this book. Okay, let's. What people can find here? O que as pessoas vão encontrar aqui nesse livro? The first part of the book is a little bit about how I discovered this and different things I began to recognize throughout my life growing up. Ok, a primeira parte do livro, então, trata a respeito de como eu descobri essas coisas e como a vida foi me levando a chegar ao ponto em que eu cheguei. The second part of the book is more about the philosophy and the science that we knew up to that point. A segunda parte do livro diz respeito à ciência, que trata daquilo que nós conhecíamos até então. There's of course much more science now internationally that we have. Naturalmente, hoje existe muito mais avanço a respeito dessa temática. But the third part of the book is a basic how-to, meaning it shows you the basics of how to do this. E a terceira parte trata muito basicamente sobre como você pode fazer isso.
Now, I'm reinforcing that word basic because I don't want you to think that once you read the book, you're suddenly a practitioner. You're not. Então, é importante frisar que apenas te dá as informações básicas, mas que não é, pela simples leitura do livro você não vai se tornar um profissional. It's just like if you read a book on hairstyling or if you read a book on dentistry, you'll take better care of your own hair and your own teeth, but you're not a dentist or a hairstylist. É como um livro a respeito de odontologia ou a respeito de coloração de cabelos ou corte de cabelos. A simples leitura não vai te tornar um profissional. But you can begin from the book to learn how to use this for yourself and your immediate family, which is very important. Bom, mas você pode ler o livro e usar esse conhecimento para a sua cura pessoal ou da sua família, que isso também é muito importante. Okay. Thank you very much. It's an honor to talk to you personally. It's my pleasure to be here. Eu agradeci muito a presença dele, que é uma honra novamente tê-lo aqui. Foi uma honra conversar com ele pessoalmente. And of course, God bless thank you. you. Que Deus o Thank abençoe. you. And I look forward to seeing you this weekend at the seminar at the Sheraton World Trade Center. Bom, e eu espero encontrá-la, né, no seminário desse final de semana, no Sheraton WTC, lá na Avenida das Nações Unidas, 12.559, em São Paulo. And if you want to find out more about the seminar, our website is... Se vocês quiserem mais informações a respeito do seminário, a página da internet é www.thereconnection.com.br www.thereconnection.com, né, .br. E tem também o 041, 0 operadora 41, 9631 9090. 9631 9090 é aí o telefone para você ter mais informações aqui no Brasil. E tem o reconexãobrasil.com também, que tem toda a ficha de inscrição do seminário. I was going to say, if people have specific questions and you want to know about coming tonight, bom, se as pessoas precisarem de alguma informação específica e quiserem vir hoje à noite, first of all, we don't usually do this, but em primeiro lugar, nós geralmente não fazemos isso, mas if people mention your program, they can attend tonight, just tonight for free. Bom, se as pessoas mencionarem que estão vindo através do seu programa, eles podem participar hoje à noite sem nenhum custo. Ai, que maravilha! Thank you very much. Thank you. And if they have questions about the work that they need handled by a human being, your number... E se eles tivessem alguma pergunta, né, a respeito do trabalho, precisarem de informações, eles podem ligar então para o número 041 9631 9090. Gente, o meu tempo está esgotadíssimo. Fiquem à vontade. Carla, obrigada pelo carinho. Fiquem à vontade, tá? Obrigada, doutor Maurício. Obrigada a Hilda aqui, nossa assessora de imprensa, que intermediou tudo isso. Um amor de pessoa, uma profissional maravilhosa. E a assistente pessoal do doutor Eric também, Diana Bench. Thank you very much for coming here. Porque tá todo mundo aqui nos bastidores. A gente tem plateia hoje aqui, não é? Que gostoso. Obrigado. Falou uma palavra em português. Obrigada. E você de casa, vem comigo. Tem mais novidades dos nossos patrocinadores. Excuse me. Ai, que delícia, todo mundo aqui. Todo mundo alvoroçado, que ele tem um monte de coisa para fazer. E eles ficaram aqui. Tem os pratos aí. Vamos distribuir, Gi. Me ajude, por favor. You have to feed us. Ok. Ele falou que a gente tem que alimentá-lo agora, depois de falar tanto. Doutor Maurício, por favor. Ok. Tá bom. Hilda. Muito bem. Deixa eu ficar aqui no meio. Ficar no meinho aqui. Fica aqui, juntinho. Vamos lá. I've had watermelon before, I've had carpaccio before, but I've never had watermelon carpaccio. Eu já comi carpaccio, já comi melancia, mas nunca comi carpaccio Carpaccio de de melancia. melancia. Então vai ser a primeira vez. Oh, that's good. Muito bom. Então tá bom. E aí, Gisele do Santos Tereza. Gente do céu. É muito gostoso. Eu falei que esse molho era surpreendente. Né? Uma mostarda de Dijon. Não é? A mostarda. Parabéns. Obrigada. Ai, que delícia. Sorteamos.
Dona Hilda que ganhou. Tô tão emocionada. A gente tá tão emocionada. Tô perdida. Os ônibus estão alvoroçados. É verdade. Contato, quer tirar dúvida? 3441-7472, contato da nossa querida Gi. Pode ligar. 3441-7472. Quando vierem com mais tempo, precisam conhecer. O Raiz é maravilhoso. O doutor Maurício sabe bem, tá bom? Obrigada. Bem, bom final de semana. Pra nós. Deus abençoe, tá? É, tá. Sempre. God bless you all. Tô falando que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pelo carinho. Beijos pra vocês. Pra você de casa, o meu beijo todo especial instalado no seu coração. Fim de semana, aproveite, fique com quem você ama, boas energias e, é claro, juízo, mas não muito, pra gente não perder as grandes oportunidades. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem, segunda-feira, estarei aqui para trazer mais novidades aqui no Casa e Companhia. Conto com o carinho da sua audiência. Ótimo fim de semana. Tchau, gente. Lágrimas por ninguém, só porque